Queridos amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência, vamos estudar lição extra, lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nós vamos estudar, de acordo com 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15, o final do ministério de Elias, o pedido destemido de Eliseu, a concentração do início do ministério de Eliseu. Vamos para a nossa aula e comentário. De acordo com o que Deus ordenou Elias, que ungisse homens, fontes. Por que homens fonte? Porque eram homens que tinham concentração do poder pelo Espírito Santo. Por exemplo, Moisés, aqui nós temos Elias. Moisés passou para 70 anciãos da porção que estava sobre Moisés e da porção que estava sobre Elias. Eliseu pediu a porção dobrada. Então eram homens fontes de autoridade. Por quê? De acordo com esses homens fontes, nós temos os próximos capítulos dessa história bíblica, quando Elias estava na caverna de Horebe, de acordo com 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 ao 18, disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho pelo deserto de Damasco, e quando ali chegares, ungirás a Azael como rei sobre a Síria, e a Jeú ungirás como rei sobre Israel. E a Eliseu ungirás para ser profeta em teu lugar. Deus havia reservado não só Elias, mas veja, quando Elias disse que estava sozinho, Deus disse: eu ainda tenho 7.000 em Israel, que não dobram os seus joelhos a Baal e nem se inclinam as suas bocas para o beijarem. Então Deus confirma a profecia do profeta Eliseu, por quê? Porque o Azael vai ser rei da Síria. 2 Reis, capítulo 8, verso 13, de forma indireta, ok? Nós temos, através dos discípulos de profeta, que são os filhos dos profetas, foi Eliseu quem ungiu o rei Jeú. Porque Elias foi retirado da terra prematuramente. Então Deus deu ordem para Elias. Elias não completou o seu chamado. Deus levou ao céu. Quem completou o chamado foi Eliseu. Elias não teve tempo de cumprir os planos de Deus na sua vida, por causa da sua depressão. Ele se tornou uma pessoa inflexível. Então, ele tinha problema de convivência social. Se alguém não gostasse dele, ele pedia para descer fogo do céu e consumir. Porque ele consumiu 102 pessoas. Se lembra das companhias de soldados com o capitão? Por 2 vezes ele pediu para descer fogo. Elias perdeu a oportunidade de cumprir o seu ministério. Deus resolveu tirá-lo da terra por meio de um redemoinho. Esse redemoinho está em Ezequiel capítulo 1, versículo 10 em diante. É a presença de Deus no trono, de acordo com Daniel 7, verso 10 em diante. O trono de Deus tem rodas e roda dentro de roda. Então, que provoca esse redemoinho, que quando esse trono de Deus avança, os carros e cavalos de Deus também vai junto. Amém? Então é um sinal da presença do trono de Deus em Ezequiel capítulo 10. Esse redemoinho. 2 Reis capítulo 2, versículo 9. Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faço. Pede o que queres, o que queres que eu faça por ti? E Eliseu respondeu: rogo-te que venha sobre mim a porção dobrada
do teu espírito. De acordo com Gênesis capítulo 6, versículo 3, nós temos uma história de que o Espírito do Senhor não contenderá mais para sempre com o homem, porque Deus retirará o seu Espírito sobre a terra. A gente vê que nessa história de Gênesis também Enoque é arrebatado. Então, nesse período, o Espírito Santo é retirado. Da mesma forma, a igreja será arrebatada e o Espírito Santo será retirado. E vai acontecer o quê? Como nos dias depois de Enoque, o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas. Por isso que nos dias da grande tribulação, o Espírito Santo virá sobre as duas testemunhas e farão poderes e sinais e maravilhas. Então, a gente percebe que o Espírito Santo foi enviado depois do translado de Enoque por medida, por porções. Ele ainda não estava no homem. Por quê? Porque Jesus prometeu quando chegou. O Espírito Santo ele vai ser dado e vai ficar para sempre convosco. Então, antes disso, ele não habitava em homem nenhum. Ele apenas vinha temporariamente e voltava. Então, ele não encheu nenhum permanentemente. Nenhum homem ficou com o Espírito Santo durante todo o seu ministério. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vinha e fazia a obra e voltava. Somente no tempo de João Batista, o Espírito Santo encheu. Encheu aquele menino que estava no ventre de sua mãe. Por ocasião da saudação de Maria, na porta de sua mãe, Elizabeth, que a tradução veste por Isabel. Até Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, o Espírito Santo atuou de forma limitada, até o enchimento dos discípulos que estavam esperando o batismo com o Espírito Santo. Então, sobre os líderes e profeta, antes eram por porções, por medida, enfim, temporariamente. O Espírito Santo, mesmo dado em porções especial, não era dado a qualquer pessoa. Não era dado a todos. Se tivesse um profeta no reino do norte profetizando, o profeta do reino do sul não profetizava. Se estava em Moisés, não estava no seu sucessor, Josué. Se estava em Elias, não estava exatamente em Eliseu. Então o Espírito Santo estava apenas concentrado em uma pessoa, que poderia, através daquela pessoa, trazer porções, isto é, a cada pessoa, no máximo 70, que a gente tem um episódio de Moisés, tirando de sobre Moisés e colocando sobre 70. Então Deus escolheu homens como Elias, Moisés, como fontes destas porções especiais. E repartiam sobre quem o Senhor Deus ordenava por imposição de mãos, transferindo porções do Espírito. Deus, por intermédio de Moisés, concedeu a porção do Espírito sobre 70 anciãos. Assim também Elias concedeu a porção dobrada a Eliseu. Isso representa que durante o Antigo Testamento havia uma limitada manifestação do Espírito Santo sobre a terra. Por quê? Porque hoje, se eu pedir porção dobrada a Deus, do Espírito Santo, Deus vai rir de mim. Porque ele não dá mais o Espírito por medida, porção, medida, porção. Então, não dá mais por medida. Então, Deus vai rir de mim porque eu já tenho o Espírito Santo. E ele foi me dado em plenitude. Ele está enchei-vos do Espírito. Eu permito que ele encha o meu vaso. Então, é por enchimento, não por medida. Não é medida mais, mas cada um pode ser cheio do Espírito Santo. Por isso a doutrina do novo nascimento. Por quê? Porque Nicodemos não conhecia exatamente essa atuação especial do enchei-vos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, antes, ele vinha somente por medida. Quando Jesus disse,
necessário nascer de novo, isto é, o Espírito Santo ele vai permanecer no espírito humano para sempre. Isto é o novo nascimento. Amém? Que coisa gloriosa! No caso especial de Eliseu, era comum entre eles o ensino a respeito do Espírito Santo que repousava sobre o líder. E que a partir do líder poderia extrair porções para os seus discípulos. Hoje não é mais dado assim, tirado de um e colocado no outro. Não é por medida, nem porções, pois hoje tem o corpo de Cristo que foi derramado. Todos nós já recebemos o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? O corpo de Cristo, ele já tem o Espírito Santo em plenitude. Então, para Eliseu receber a porção dobrada naquele tempo, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, ele tinha que estar atento aos acontecimentos que estavam por vir, isto é, o arrebatamento de Elias. Amém? Então Eliseu deveria assistir o arrebatamento de Elias, isto é, o acontecimento igualzinho que vai acontecer com a igreja do Senhor será arrebatado para o céu. Por quê? Porque a gente vê a diferença entre a igreja e Israel. A Israel só terá plenitude do Espírito na vinda do Senhor, quando diz que todos vão chorar amargamente como planteia pelo seu unigênito. Então, naquele período, Israel será cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo voltar, depois do arrebatamento da igreja hoje, ele atuará na mesma ou no mesmo modelo do Antigo Testamento no tempo de Elias. Isto é, com porções. Por exemplo, as duas testemunhas lá do Apocalipse receberão porções do Espírito Santo para fazer milagres na terra. 2 Reis, capítulo 2, versículo 10. Coisa difícil pediste, porção dobrada do Espírito. Você me pede, mas tem uma coisa, é difícil isto. Por quê? Porque você vai... Olha aqui o que Elias falou para Eliseu. Você vai ter que me ver quando eu for arrebatado de ti. Assim vai ser... Assim vai acontecer de acordo com o que você pede. Mas você tem que ficar atento. Senão você vai perder a porção dobrada. Então eles tinham uma amizade tremenda, tão grande, que somente os carros de Deus poderiam separá-lo para que Elias fosse arrebatado. Amém? Os carros e cavalos de fogo separaria, e o movimento do trono com um redemoinho levava Elias ao céu. Mas Elias não foi arrebatado por cavalos e nem carros de fogo. Ele foi arrebatado pelo trono de Deus através das rodas que fazia um redemoinho. Porque esta era a parte visível, o redemoinho. Amém? Porque nem todo redemoinho Deus está. Porque apareceu o vento, o fogo, apareceu um terremoto e Deus não estava. Lá na caverna, quando Elias estava presente. Mas Deus veio sobre a caverna com uma voz suave, com a brisa. Glória a Deus. Então veja aí, 2 Reis, capítulo 2 da nossa lição. Vamos estudar essa parte. 2 Reis, pega a tua revista, capítulo 2, está aí na sua lição, versículo de número 11. Vamos ler. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou por um, ou seja, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 12.
E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então essa frase aqui do versículo 12, carros de Israel e seus cavaleiros, meu pai, é uma frase hebraica, ok? Um hebraísmo, isto é, uma manifestação da cultura judaica daquela época, que quer dizer, meu pai, quem vai montar agora nas carruagens de Israel? Porque isso aqui é espiritual, meus irmãos. Esse negócio de Jezabel e Acabe contra Elias, a luta é espiritual, é Deus contra Baal, viu? Apenas Deus usa Elias e os espíritos do Baal usa Acabe e Jezabel. Então não é carne contra carne, mas é o que? É Deus lutando contra o diabo, através do seu profeta. Amém? Veja que Ezequiel capítulo 10, versículo 1, apareceram as rodas giratórias, que produzem redemoinho, e estas rodas são o quê? Os elementos que movimenta debaixo dos pés dos querubins o trono de Deus. Quando o líder dirige bem a sua nação, é porque ele assumiu as rédeas das carruagens para que trabalhe para a nação. Viu? Isso é espiritual. Assim que Eliseu assumiu as rédeas da nação, no capítulo 13, porque quando Elias morreu, ele falou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Por quê? Porque agora as rédeas precisavam de um novo condutor. Aqui seria quem? Eliseu. Melhor. Exatamente, Elias é Eliseu. Agora veja aqui. Quando Eliseu morreu, no capítulo 13, o rei Joás clamou a mesma frase que Elias, quando ao morrer, Eliseu clamou. Então essa frase, que também o próprio rei Joás clamou, que Eliseu havia clamado no arrebatamento de Elias: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, quem dirigirá as carruagens de Israel? Porque o governo de Israel é dirigido por Deus, irmão. É Deus que coloca rei e tira reis. Então, espiritualmente, quem conduzia a nação era o profeta. Por isso que os reis tinham que consultar o profeta. Porque o profeta falava em nome de Deus. E o rei deveria ser guiado pela palavra profética de Deus. Amém? Então essa frase mostra que a liderança profética estava chegando ao fim. Porque Elias estava morrendo e agora quem vai suceder? Não havia substituto para Eliseu. Joás não entendeu esse mistério espiritual. E Eliseu não deixou substituto. Então, Eliseu é conhecido como profeta da diversidade de operações. Eliseu estava abatido pela enfermidade, diz a Bíblia, da qual havia de morrer, mas pela graça quis transferir as carruagens nas mãos do rei Joás. Mas o rei não entendeu esse mistério, e o rei Joás foi até Eliseu, chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Segundo Reis, capítulo 13 e versículo 14. Por mais poderosa que fosse a mensagem do profeta, o profeta Eliseu, suas vestes que saíram de Elias, que estavam em suas mãos, ele vai partir em 2 pedaços. Por que em 2 pedaços? Porque o reino não estava dividido no tempo de Elias, não estava tendo o reino do norte e o reino do sul. 2 pedaços. Mas Jesus é diferente. Quando ele trouxe a sua mensagem do evangelho do reino, as vestes de Jesus foram repartidas em 4 pedaços. Não é só norte e nem sul, mas é os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste.
Segundo Reis, capítulo 2, versículo 12. E não viu mais, e tomou seus vestidos e os repartiu em 2 partes. Jesus repartiu em 4 partes, porque ele alcança os gentios, ele alcança mim, ele alcança você. Jesus alcança os 4 ventos, os 4 cantos da terra. Ninguém mais vestiu aquela vestimenta de Elias, porque a unção já pousava sobre o profeta Eliseu. Agora vamos falar sobre a porção dobrada. Vamos lá? Porção dobrada do Espírito. Deus encontra um sucessor para Elias. Deus escolhe Eliseu para sua sucessão. Elias não podia levar o Espírito Santo para o céu. Entendeu? E o Espírito Santo tinha que ficar na terra e na pessoa de Eliseu. Depois que Eliseu fez os milagres, os filhos dos profetas viram que o Espírito que estava em Elias, o Espírito de Elias, agora estava em Eliseu. Veja aí, 1 Reis 19:19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu sabia que estava chegando a hora de Elias partir e ir para a presença de Deus. Elias queria despedir dos alunos dos ranchos dos profetas, para poder ir ao céu. Eliseu estava de olho em Elias, e era provocado constantemente pelos filhos dos profetas. Tu sabe que Elias vai para o céu? Você nem sabe, né? Você sabe, provocado pelos filhos do profeta. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor vai me enviar a Betel. Porém Eliseu disse: fico nada, eu vou contigo, vive o Senhor, que não te deixarei. E diz a Bíblia que ele foi junto com Elias. E veja que os filhos do profeta continuavam a provocação contra Eliseu. Agora eram os filhos dos profetas que estavam em Jericó. Eliseu não se desgrudou de Elias nem um só momento. Elias disse para ele ficar. Ele não ficou, nem mesmo quando foi ao Jordão. Eliseu respondia: eu vou junto, eu não te largo, eu não te deixarei. Estava chegando o momento do arrebatamento de Elias, e Eliseu sabia, como os filhos dos profetas sabiam disto. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegavam a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje vai tomar o teu senhor, que é Elias, por cima da sua cabeça? Ele disse: eu sei, mas fica calado, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui. Querendo despistar, né? Querendo ir só sumir. O Senhor me enviou ao Jordão, mas ele disse: vive o Senhor que não te deixarei. E foram juntos ambos. Eliseu pede porção dobrada do Espírito Santo para o profeta Elias. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas. Isso aqui é importante. Eles passam o Jordão, fere as águas com a capa de Elias, mas depois, quando Eliseu recebe a capa e volta, ele bate nas águas, veja o texto lá, as águas não abrem. Somente depois que ele clama o Senhor Deus de Elias, pela segunda vez ele coloca exatamente a capa no rio e o Jordão se abre. Não adianta ficar indo atrás de profeta. O profeta vai embora e quem fica é o Deus de Elias. Por isso que quando ele soube que o profeta Elias havia terminado o seu ministério, ele clamou ao Deus do profeta. E assim as águas partiram no meio. Amém? Glória a Deus. Veja aí, ó. Elias tomou a capa e dobrou,
feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram a ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes de ser tomado de ti. E disse a Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito em mim. Ele disse: coisa dura pediste. E sucedeu que, indo eles andando, carro de fogo, cavalo de fogo separou um do outro, e Elias subiu em redemoinho. 2 Reis 2, verso 8 ao 11. Veja que a virtude do Espírito na vida do profeta, o máximo de uma unção e a virtude do Espírito que um homem, fonte, podia receber sobre ele, naquela atuação da evasão do Espírito do Antigo Testamento, nesse caso aqui, foi a porção dobrada. Porque tirou, presta atenção, porção dobrada. Quando eu falo em porção dobrada, irmãos, ó, aqui eu tenho Elias, aqui eu tenho Eliseu, certo? Uma vez, duas vezes. Porção dobrada, Eliseu. Aqui Moisés, uma vez. Só que eu tenho 70 aqui, ó. Desta porção veio para 70, ó. Ó, para 70. Presta atenção. Se aqui poderia vir para 70, vezes 2. 70 vezes 2. Então eu tinha 140 porções. Mais uma vez, hein? Se uma porção que estava em Moisés dava para 70 anciãos, não tirou de cima de Moisés o espírito que estava sobre Moisés e deu a 70? Então, a porção dobrada que estava sobre Eliseu daria para 140 pessoas, que é o dobro de 70. Amém? Então, irmãos, se cada um desses aqui puder fazer um milagre pela porção tinha recebido de quem? De Moisés? Então, ó, Eliseu poderia fazer, ó, no máximo 140 milagres. Se ele fez 7, aqui, ó, presta atenção. Eliseu fez 14. Amém? Sem passar a porção para ninguém. Estava somente nele. Aqui estava somente nele, só fez 7. Ok? E aqui estava sobre Eliseu, então fez 14, porção dobrada. Ok? Glória a Deus. Ó, o Espírito Santo ainda estava em fase de ação e de atuação limitada sobre a vida do homem. Afinal, mesmo em dose dupla, ou dupla dose, sobre a vida de um profeta Eliseu, o Espírito ainda não podia habitar na vida de Eliseu. Por quê? Porque ainda Jesus não havia morrido. Foi isso que Jesus disse. O Espírito não foi dado porque ele ainda não havia sido ressuscitado. Glória a Deus. O Espírito só foi dado depois que Jesus foi ressuscitado. Recebei o Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo ainda era em porções. Mesmo o profeta Eliseu tendo porção dupla do Espírito Santo de Deus. Agora, meus irmãos, veja isso aqui, ó. Sucessor. Certo? Êxodo, capítulo 1, verso 6. Veja lá, José morreu. Morreu seus irmãos e morreu toda a sua geração. Isso é uma tristeza. Por quê? Não teve sucessor. Se tivesse sucessor, tinha um outro rei que conhecia José. Deus deu a oportunidade para José fazer sucessor no meio dos seus irmãos. Seus irmãos foram homens de guerra. Deus deu a oportunidade, toda a geração que cresceu, que multiplicou, que estava no Egito, para ter sucessor. José morreu, e diz a Bíblia que um outro
rei se levantou sobre o Egito que não conhecera José. Deus abençoa, Deus multiplica, Deus dá irmão, Deus faz de tudo para que o líder faça sucessor. Fazer discípulos, mas no meio dos discípulos tem que ter um que venha ser o sucessor. Quando chega em Moisés, Moisés fez um sucessor, Josué. Quando chega em Elias, Elias também fez um sucessor, Eliseu. Eliseu não fez sucessor. José não fez sucessor. Josué não fez sucessor. Então veja que, presta atenção, cadê o Josué aqui de José? Não tem. Ok? Cadê olha aí, ó. Cadê o Josué de José? E cadê o Josué de Eliseu? Ou seja, não houve sucessores. E cadê o Eliseu de Josué? Olha aí, ó. Cadê o Eliseu de Josué? Não houve. Nem o Josué produziu Eliseu, isto entre aspas, viu? Pra vocês entenderem. Porque tinha que ter sucessores. Tinha que ter sucessores. Não houve um Josué e nem um Eliseu aqui para José. Quando chega em Josué, para frente não teve sucessor. E não teve um Eliseu como sucessor. Quando chega em Eliseu, não teve sucessor. Ou seja, não teve um Josué para frente. Amém? Então esses sucessores aqui tem que ser levantado. Deus multiplica, Deus dá irmãos, Deus dá uma geração inteira, mas a Bíblia diz que morreu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E não teve sucessor. Outra coisa, quando a pessoa não passa a unção, viu? Porque a unção, ela fica no bastão de Moisés, a unção ficou na capa de Elias, a unção estava nos dedos de Davi, a unção estava na capa que ficou nos pés de Paulo, que estava sobre o diácono que pregou a maior mensagem do mundo. Ok? Eu estou falando exatamente que Elias também deixou a capa dele. Então passou a unção. E Eliseu não passou para ninguém. Ficou nos ossos. Como é que eu sei? Quando levaram o morto e colocaram na sepultura ou na cova onde estava Eliseu, o homem ressuscitou. A unção estava nos ossos. Deus quer nos arrebatar, mas Ele quer que a gente faça quem? Josué e Eliseu. Deus quer que a gente faça sucessores. Amém? Estamos preparando a próxima aula e enviaremos para todos. Deus abençoe. Amém.